Olá, eu sou Adir Habib e hoje estou aqui para conversar com você a respeito de um tema que eu entendo muito importante. Esse tema é coisa julgada. A coisa julgada, quando ela afronta uma lei, ela transita em julgado? Quando ela afronta a Constituição da República, ela transita em julgado? Inicialmente, é preciso que esclareçamos o que é coisa julgada. A coisa julgada é uma decisão proferida da qual já não comporta mais nenhum recurso, ou seja, já foram esgotados todos os meios recursais e essa decisão transita em julgado. Então, não cabe mais nenhum recurso. Então, a coisa julgada formal, ela se faz dentro do processo, uma vez que ali já não comporta mais nenhum recurso, seja porque os recursos foram recebidos e não foram conhecidos, ou porque não foi interposto o recurso, né? E a coisa julgada material, ela sai do processo resolvendo aquela questão, sendo que não se pode mais discutir aquela mesma causa. Então, a gente primeiro falou aqui da questão da coisa julgada, que é um instituto importante que garante a segurança jurídica. Mas a minha pergunta foi: e quando essa coisa julgada afronta a Constituição? Ela pode transitar em julgado? Quando ela afronta uma lei federal, ela pode transitar em julgado? Essa é uma questão que eu quero conversar com vocês aqui agora. E quero conversar trazendo um caso prático, um caso real, tá? O caso é o seguinte: um casal de idosos foi sócio de uma empresa. E claro, essa empresa, pelos reveses econômicos, acabou não dando certo. E essa empresa, então, foi à falência, mas aquela falência estilo à brasileira, quando a empresa simplesmente deixa de existir, mas sem qualquer formalidade, e deixou dívida, principalmente trabalhista, tendo um processo trabalhista em curso. Esse processo trabalhista tramitou em face da empresa, buscou-se bens da empresa, mas como essa empresa efetivamente ela deixou de existir por falta de condições econômicas, não se encontrou bens penhoráveis. Então, a execução é redirecionada para a pessoa dos sócios. Faz-se pesquisa a respeito de bens dos sócios e o único bem localizado, um único bem, em todas as pesquisas feitas, foi exatamente a residência do casal, a sua moradia. E aí, então, o juiz, e aqui eu estou falando de um processo trabalhista, o juiz do trabalho determina a penhora desta residência do casal. O oficial de justiça, quando vai até o endereço, ele certifica, inclusive, dizendo que lá encontrou a residência do casal, que aquele endereço efetivamente era a residência do casal, e ele, então, devolve o mandado dizendo para superior deliberação. Mas, mesmo assim, o juiz prossegue com a penhora. Penhorado o imóvel do casal, se ingressa então com embargos à execução. E nos embargos à execução se discutiu que esse imóvel tinha a proteção legal da Lei 8.009 de 1990, que prevê que a residência não pode ser objeto de penhora, sendo o único imóvel, o imóvel residencial do casal, ele não pode ser objeto de penhora. A lei traz algumas exceções, mas as exceções que a lei traz não se aplicam ao caso aqui em concreto e em discussão. Então, percebam, o juiz, então, ao julgar esses embargos à execução, ele se equivoca. E por que o juiz se equivoca? Ele confunde o Instituto do Bem de Família previsto no Código Civil com a proteção à moradia prevista na Lei 8.009 de 1990. Ora, o Instituto do Bem de Família previsto no Código Civil, ele sim requer uma formalização para que você constitua um bem de família nos moldes do quanto previsto no Código Civil. Você precisa formalizar isso mediante uma escritura pública e averbá-la no cartório de registro de imóveis, dizendo que aquele imóvel é um imóvel protegido como bem de família. E esse imóvel, inclusive, pode ser um imóvel residencial, pode ser um imóvel rural, por exemplo, ele pode ser instituído como um bem de família, também um imóvel rural. Então,
enquanto que a Lei 8.009, ela protege a única moradia da pessoa. Isso em atendimento ao princípio constitucional que assegura a todos o direito à moradia e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Evidentemente que sem uma moradia você não pode falar em dignidade. Então o juiz, quando decide, ele assim pontua. Perceba, olha bem, eu vou ler para vocês o que é que o juiz diz quando ele decide. Ele fala o seguinte, ele diz, o embargante alega em síntese que esse juízo determinou a expedição de mandado de penhora sobre a unidade habitacional número tal, de porta, no condomínio tal, e que seria a morada do devedor, tá? Do executado. Então, o juiz aí, quando ele decide os embargos à execução, ele diz o seguinte: a Lei 8.009 de 1990 dispõe sobre o bem de família e na forma do artigo 5º, para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Percebam que aqui ele transcreve dizendo que para os efeitos de impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. É exatamente assim que disciplina a lei. Aí ele continua. Entende-se que mencionado dispositivo deve ser interpretado e complementado pelo artigo 1714 do Código Civil, segundo o qual o bem de família, que é instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. E aí ele diz que nos autos o embargante não logrou êxito em comprovar que havia feito a instituição do bem de família nos termos do artigo 1714 do Código Civil. Então percebam que aqui ele faz uma confusão entre a proteção à moradia estabelecida na Lei 8.009 de 1990 e o Instituto do Bem de Família previsto no Código Civil. Esse é um instituto diferente daquela proteção legal à moradia. São coisas distintas. O instituto previsto no Código Civil, sim, requer a formalização. A proteção à moradia, não. Basta que seja o único bem do casal destinado à sua moradia ou da pessoa, né? Destinado à sua moradia e tem a proteção legal da lei. Tá? Salvo exceções, como eu disse, existem exceções, mas que não se aplica ao caso aqui. Bom, pois bem, a gente vê que a decisão é uma decisão onde o magistrado ele confunde o Instituto do Código Civil com a proteção legal da Lei 8.009. Tá? Ele confunde. A minha pergunta é, essa decisão transita em julgado? Ainda que não tenha havido recurso? Essa decisão pode transitar em julgado? Então, nesse caso, esse imóvel pode ir a leilão e esse casal, e aqui eu estou falando de um processo, um casal de idosos com mais de 70 anos, esse casal, então, ele vai ser despejado da sua única moradia? Ele vai ser posto para fora de casa? Por quê? Percebam, a lei, ela traz um dispositivo muito claro, quando ela prevê a proteção à moradia do cidadão. Muito claro. Então, a gente sabe que uma lei, ela passa por um processo legislativo, ela é discutida nas duas casas, depois de aprovada, então, vai à sanção do presidente. Então, ela é discutida pelos representantes do povo. Isso é a lei. É aquela máxima, dura lex sed lex. É dura, mas é a lei. E a lei precisa ser respeitada. O que é que a gente vive hoje no Brasil? Uma total insegurança jurídica. Uma total insegurança jurídica. Cada um agora faz da lei o que bem quer. E outra coisa, e sequer declara que a lei é inconstitucional. Não há sequer uma declaração incidental de inconstitucionalidade, simplesmente passa por cima da lei. Isso, inclusive, ofende a cláusula de reserva do plenário prevista na Constituição da República também. Simplesmente o juiz ignora a lei. Ele diz não, ou ele confunde. Então, o que eu quero debater com vocês é decisão desse JAES. Pode transitar em julgado? No caso aqui específico, essa casa pode ir a leilão, ela pode ser leiloada e esse casal, então, pode ser jogado no olho da rua, usando-se aqui o jargão popular?
é isso que a gente vai discutir agora. Eu entendo que, efetivamente, decisões dessa natureza não podem transitar em julgado. Sabe por quê? Porque onde há um conflito claro com a lei, deve preservar a lei. É claro, o instituto da coisa julgada é um instituto importante, mas desde que ele não afronte princípios constitucionais. Porque da mesma forma, hoje o que a gente está vendo no nosso país? Quando eu disse que cada um decide e julga do jeito que bem lhe aprouver e faz tábula rasa da lei, que causa uma imensa insegurança, isso é uma dificuldade tremenda para todos nós, advogados, e para você, cidadão, também. Porque a gente precisa saber que a lei do nosso país tem que ser respeitada. Eu tenho que ter uma lei que diga, eu posso fazer tal coisa, e eu faço porque a lei assim me permite. E a lei me diz, tal coisa não faça, porque se você fizer, você vai sofrer sanção. E eu não faço para não sofrer a sanção prevista na lei. É importante que a gente tenha essa segurança. Agora, a gente está vendo hoje decisões, aqui só para contextualizar, que por conta de dívida de natureza civil, mandam apreender passaporte. A Constituição da República assegura a todos o direito de ir e vir, de entrar e sair livremente do país. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, também diz que é direito de qualquer cidadão. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos também diz que é direito de qualquer cidadão ingressar e sair do seu país a hora que bem entender. Está previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então percebam, a Declaração Universal de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, já dispõe que todo cidadão tem direito de ingressar no seu país e sair do seu país quando bem lhe aprouver. Ora, uma decisão que por dívida de natureza civil manda apreender o passaporte, é claro que é uma decisão inconstitucional. Porque você poderia até cogitar de apreender o passaporte nos casos de crime. Em casos específicos, vamos imaginar, se sabe que alguém aplicou um golpe no país e causou um imenso prejuízo a muitas pessoas e pretende fugir. Claro que até aí você pode permitir que se apreenda, mas é preciso que haja um motivo forte e justificador, onde os anseios da sociedade, eles estão acima do direito individual. Mas é preciso que haja um motivo realmente plausível, como eu disse, o cometimento de um crime, e o cidadão quer evadir-se do país, aí até tudo bem, tá? Mas por conta de dívida de natureza civil, você apreender passaporte, ora, e mais, suspender CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O que é uma CNH? O que é uma Carteira Nacional de Habilitação? A CNH apenas é um atestado de que aquela pessoa fez um curso de formação, se preparou, se submeteu a um teste prático, psicológico e de conhecimento e foi aprovado. Então ela está habilitada a dirigir. Correto? É a mesma coisa de alguém que faz um curso e recebe um certificado de técnico em enfermagem. Ora, é uma habilitação profissional. Da mesma forma, uma CNH também é uma habilitação profissional. E por que ela vai ser apreendida? Ora, o cidadão que deve, então, ele perdeu a capacidade de dirigir? Ele perdeu? Não tem mais validade a CNH dessa pessoa? Vocês percebem que assim, a dicotomia que é, o que tem a ver uma dívida de natureza civil com a sua capacidade de conduzir veículo automotor certificado pela Autoridade Nacional de Trânsito? Porque a CNH é um certificado concedido pela Autoridade Nacional de Trânsito que aquela pessoa está apta a conduzir veículos automotores. Então a dívida não retira essa capacidade. Outra coisa, a suspensão da CNH, a apreensão da CNH não paga a dívida, ela não serve, ela não se presta à satisfação pecuniária objeto daquele processo. Da mesma forma que a apreensão de passaporte também não se presta ao pagamento da dívida. Nós estamos falando aqui de penas pessoais. Nós estamos falando aqui, então, de trazer aquela que era uma obrigação patrimonial para a esfera pessoal. Então, é o cidadão sendo apenado pessoalmente.
E tem mais, tem outras decisões que impedem de participar de concurso público. O cidadão que tem dívida, então ele não pode participar de concurso público e por aí vai. Então a gente está vivendo um cenário de insegurança jurídica. Eu quero dizer o seguinte, a lei pode ser dura, mas é a lei. É preciso que se respeite. É preciso que se respeite os ditames constitucionais. Apreender CNH não paga dívida. Você poderia justificar a apreensão de CNH de alguém que se envolve costumeiramente em acidente de trânsito, causando danos a terceiros o tempo todo. Então essa pessoa, claro, aí não teria capacidade de dirigir. Ela estaria demonstrando que não teria capacidade de dirigir e você poderia pensar então em suspender essa CNH. Mas suspender por dívida, impedir o cidadão de participar de concurso público por dívida, para mim, é inconstitucional. São decisões que a lei não alberga. Então, decisões desse JAES não podem transitar em julgado. É o que eu penso. Mas voltando ao caso prático que a gente aqui discutia, da penhora do imóvel, única residência do casal, e quando eu disse que essa decisão não transita em julgado, eu poderia aqui colocar um exemplo, talvez até esdrúxulo, mas eu acho que se aplica. Imaginemos um juiz que por algum motivo esteja perturbado das faculdades mentais, esteja com algum problema e ele, se achando no direito, condene um devedor a 80 chibatadas em praça pública. Vamos imaginar um absurdo? E esse devedor não recorre. Essa decisão transita em julgado? Esse devedor, então, por respeito à coisa julgada, ele vai ser açoitado em praça pública tomando 80 chibatadas? E quero dizer aqui o seguinte, talvez as 80 chibatadas, para quem vai perder a sua moradia, até fosse menos grave do que perder a moradia, porque a 80 chibatadas ele tem a possibilidade de se recuperar. Talvez o carrasco não bata tão forte e ele consiga se recuperar, mas a perda da moradia, ainda mais numa idade provecta, essa é difícil de recuperar. Então, meus amigos e minhas amigas, colegas, eu quero aqui chamar a atenção porque é um fato que causa preocupação. O desrespeito que nós vivemos à lei, à Constituição, onde cada magistrado hoje acha que pode julgar ao seu bel prazer e como pensa e como quer. Então a gente precisa ter remédio. Se o judiciário erra, é preciso que haja remédios para reparar o erro. E é claro que o remédio é um recurso à superior instância. Uma ação, se não há mais nenhum outro recurso, se não há mais prazo para ação rescisória, se não há mais prazo para recurso, nem mais prazo para ação rescisória, o que poderia caber? Uma ação anulatória. Uma ação anulatória sob a alegação de que aquela coisa julgada é inconstitucional e coisa julgada inconstitucional não transita em julgado. Mas a gente precisa ter remédio jurídico para resolver essas dicotomias. Essas coisas que vêm acontecendo no nosso país, que para mim precisam ser paradas. Precisa que se dê um basta. É preciso que nós respeitemos as nossas leis. É preciso que nós respeitemos a Constituição. E se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. E se discorda, também deixe nos comentários. É importante que a gente debata dialeticamente, com respeito, né? Mas a dialética é muito importante. Então deixe a sua opinião, o que é que você acha, se você concorda comigo ou se você discorda, deixe sua opinião e fundamente. É claro, o direito é uma ciência dinâmica, eu sei, e evidentemente terão aqueles que concordarão e terão os que discordarão, dizendo, não, mas o exequente tem direito a receber, mas volto a repetir, tem direito a receber. Só que nenhuma dessas medidas que eu falei de suspender CNH, apreender passaporte, impedir de participar de concurso público, nenhuma dessas medidas quita dívidas, são apenas medidas de pena pessoal, que traz e transforma uma responsabilidade de cunho patrimonial para uma responsabilidade pessoal, tá? E com relação à moradia, você tem de um lado o direito do credor, mas do outro lado você tem o direito constitucional da moradia, ainda mais quando se trata, como no caso prático que eu aqui debati, de um casal com mais de 70 anos de idade. E você? Você acha que esse bem deve ir a leilão e esse casal deve ir para o olho da rua? Deixa aí nos comentários. E é isso aí, obrigado pela sua audiência e até a próxima.